sejam todos muito bem-vindos. Hoje na nossa mesa radiônica dos Exus, a mesa radiônica da esquerda que eu farei dentro de alguns minutos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Breno Magalhães, eu sou um enfermeiro integrativo aqui da cidade do Rio e eu tenho consultório de medicina chinesa lá no centro do Rio, no coração econômico da cidade do Rio. Então, se for o caso de vocês precisarem de serviços de medicina chinesa, Reiki, entre outras práticas integrativas, entre em contato comigo, tem os links aqui do meu WhatsApp aqui na bio, e vocês entram em contato fácil comigo. Toda quinta-feira eu tenho um trabalho de envio de Reiki coletivo. Se vocês gostam de receber Reiki, entre também então no nosso grupo, tem um link também aqui em cima, que é um grupo de envio de Reiki coletivo, inteiramente gratuito. Ele é feito na quinta-feira, e na quinta-feira eu abro as inscrições lá no grupo do WhatsApp, e vocês fazem os pedidos, e eu faço o envio com vocês, ao vivo com vocês aqui, às 19 horas, no Instagram. Às terças-feiras, nós fazemos sessões coletivas de mesa radiônica. Cada terça-feira é uma mesa radiônica diferente. Hoje está agendado a última terça-feira do mês para que nós façamos a mesa radiônica da esquerda, a mesa radiônica dos Exus. Aqui em cima na bio também tem um grupo de sessão coletiva de mesa radiônica. Ali eu já disponibilizei inclusive as datas e as mesas que são feitas agora em junho. Então vocês entram no grupo, verificam ali as datas certinho, mas eu farei na próxima terça-feira uma mesa xamânica. Depois, na outra terça, se eu não me engano, é mesa Povo de Aruanda, mesa dos orixás. Depois, na outra terça, na terceira terça, se eu não me engano, é a mesa de cigana, uma mesa do povo cigano. E na última terça-feira eu retornarei com a mesa dos Exus. Então, essas são as datas, mas verifica só o dia do mês que eu não sei de cor, né? Então, lá no grupo vocês conseguem ver os dias certinhos. A sessão de mesa radiônica coletiva é sempre R$ 37,00. A gente dá para fazer também sessão individual, é só entrar em contato para a gente ver quais são as suas necessidades. Nós trabalhamos com mesa de Exu, mesa xamânica, mesa dos orixás, mesa cigana, mesa franciscana, mesa dos caboclos. Então temos aí uma gama de mesas radiônicas que dá para trabalhar. A minha principal é a mesa xamânica, porque eu trabalho muito com o xamanismo e especialmente com o caboclo pena branca. Então a minha linha principal é o xamanismo, a minha linha principal é com o caboclo pena branca. Então vocês acompanhem, que é a próxima terça, que nós faremos a mesa radiônica xamânica. Então, só retornando para vocês, na próxima terça-feira nós faremos mesa radiônica xamânica, que é mesa Cheyenne. Depois faremos mesa Povo de Aruanda, que é a mesa dos orixás. Depois, na terceira mesa, nós faremos a mesa cigana. E finalmente faremos depois a mesa dos Exus. Então vocês entrem em contato para agendar, se quiser já deixar pago, não tem problema. A mesa radiônica coletiva é sempre R$ 37,00. A individual, hoje, pelo menos hoje, no dia 27 de maio, R$ 200,00. É feito via WhatsApp, a gente consegue bater um papo. Tem uma duração de 1 hora e meia, dependendo da situação. E é por aí. Como eu sou também enfermeiro psiquiátrico, né, enfermeiro da área da saúde mental, eu também tenho um grupo de saúde mental para combate e controle de ansiedade. Então, se a ansiedade for o seu caso, a gente consegue fazer um trabalho bem legal aí a partir de um grupo terapêutico. É muito parecido, por exemplo, com a A ou com a NA. Então, um grupo de pessoas que, assim como vocês, sofrem de ansiedade. Sofrem tremedeira, palpitação, dor de estômago, dor de barriga, sudorese,
Então vocês devem conhecer esses sintomas: insônia, inquietação, falta de foco. Vocês devem conhecer esses sintomas todos. Então, se esse for o seu caso, o grupo terapêutico ele é de muito bom grado, ele é muito útil. E vocês podem, então, entrar no grupo. No grupo, ele vai começar na próxima quarta-feira, dia 4 de junho. E será um grupo de no máximo 10 pessoas, não vai passar disso. Dentro desses grupos, nós teremos a oportunidade de fazer partilhas de experiências, se conhecer, saber como é que vocês foram no controle da ansiedade durante a semana. A gente vai fazer vários tipos de exercícios para controle de ansiedade, muitos deles baseados em terapia cognitiva, que é o carro de frente para combater a ansiedade. A gente vai trabalhar muito terapia cognitiva e terapia da aceitação e compromisso. São os carros de frente para combater a ansiedade. A gente vai fazer muitas práticas de meditação, práticas xamânicas, né, indígenas, enfim. O nosso objetivo com o grupo terapêutico é fazer com que você tenha capacidade de ter uma vida mais funcional, uma vida mais feliz, onde vocês tenham a capacidade e a oportunidade de viver com a ansiedade sob limite, né? sob controle. Né? Vocês não vão ser guiados pela ansiedade, mas vocês terão a capacidade de controlar a ansiedade. Então vocês não serão mais refém naquela situação onde vocês ficam nervosos, ansiosos, vocês perdem o sono, ficam sempre preocupados com as coisas. Farem um verdadeiro controle de ansiedade a partir das técnicas cognitivas, da terapia cognitiva, e a partir das práticas xamânicas também. Então esse grupo ele é feito por mensalidade, os encontros serão sempre às quartas às 8 horas. E aqui em cima, na bio, tem um site onde vocês podem fazer inscrição. Tem link de inscrição também, tem um Google Forms, né, um formulário. Vocês vão preencher algumas informações de vocês. Nome inteiro, e-mail, dados clínicos que eu vou precisar, saber se vocês já fazem controle de ansiedade ou se não. Saber, por exemplo, também se vocês tomam medicação. Eu preciso dessas informações para poder conduzir o grupo. Vou fazer o pagamento, tem um link ali do Mercado Pago. Me envia o comprovante, a gente entra no grupo e começa a fazer os encontros todas as quartas-feiras. A assinatura é mensal, vocês podem renovar ou não no mês seguinte, sem compromisso nenhum, paga apenas o mês que vocês estiverem fazendo. Então vale muito a pena se for o caso de vocês. Bem, vamos começar então, já são 7h10 quase. Vamos começar então com o nosso grupo, com a nossa mesa radiônica da esquerda. Se vocês quiserem, eu vou virar a câmera, e se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar, que eu estou aqui, eu vou virar, mas eu vou ficar acompanhando vocês, tá? A mesa radiônica da esquerda, eu dou aula dela também, são aulas gravadas na plataforma Udemy. Entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu te passo mais informações. E caso vocês queiram fazer inscrição, né, fazer curso, aprender a usar, vocês sejam terapeutas, entre em contato que eu te passo mais informações. Caso vocês queiram fazer sessão coletiva, individual, entre em contato para a gente ver as datas, tá bom? Mas é certo que no mês que vem eu farei agora só na última terça-feira do mês. Eu não sei que dia cai isso. Bem, mesa radiônica da esquerda é uma mesa que trabalha com Exu, com Pombagira. Os guardiões da mesa são Pinga Fogo e Tranca-Rua. Eu vou virar a câmera e a gente vai começar a fazer então. Para quem ainda não está acostumado, as mesas são divididas em 3 partes. No início nós fazemos a leitura energética das pessoas que se inscreveram. Depois nós faremos as intervenções. E por último nós faremos leitura das cartas de Exu, né? Tarô de Exu. E aí, essas são as 3 partes. Deve demorar alguma coisa em torno de 1 hora e pouquinho.
eu vou virar então para a gente começar então a fazer os trabalhos, tá bom? E qualquer coisa vocês podem perguntar, que eu estou aqui acompanhando o grupo. Eu vou virar aqui a câmera então, para vocês poderem acompanhar a mesa. Pronto. Beleza. Deixa eu chegar um pouco mais perto, para vocês poderem ver. Assim acho que vocês conseguem ver de boa. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Pronto, assim acho que dá para ver de boa. Bem, vamos começar então a fazer as leituras energéticas. Deixa eu confirmar se eu ainda estou conectado. Estou. Essas pessoas ainda estão conectadas? Também estão. Então vamos começar a fazer as leituras chakra por chakra. O chakra básico dessas pessoas está equilibrado. Sexual está equilibrado. Vocês estão com problema no sexual. Bem, vamos lá. Vamos descobrir então qual o motivo do desequilíbrio do chakra sexual. Ele fala inveja. O fato de ter caído inveja não quer dizer que vocês sejam necessariamente invejosos, até porque isso aqui é uma mesa coletiva. Então ele está pegando a média da radiação dessas pessoas. Mas vocês têm inveja? Eu pessoalmente, eu entendo que a inveja não necessariamente é uma coisa ruim. Nesse caso aqui, ela está sendo tratada como uma coisa ruim, por isso que ela gerou desarmonia energética. Mas a gente pode, por exemplo, ter inveja de um bom trabalho ou de boas amizades e correr atrás para conseguir isso. Isso é uma inveja positiva. Quando a gente olha, faz a comparação e corre atrás para conseguir realizar, né? A gente tem um senso de realização. Mas também tem a inveja negativa. A inveja negativa é quando você fica estagnado. Você olha, se compara, fica estagnado. E além de você não ter, você também quer que o outro também não tenha. Essa é a inveja negativa. Então a gente faz a pergunta, né? Essa inveja é o caso de vocês? Vocês se veem como pessoas invejosas? Vocês entendem que vocês têm dificuldades com relação à realização de projetos, por exemplo? Essas são questões a serem pensadas que podem desencadear aí essa desarmonia em termos de chakra sexual, o Svadhisthana. Vamos ver o próximo chakra. Plexo solar está equilibrado? Também não. O plexo solar, o Manipura, é o chakra da realização. Colocar ideias em movimento. Qual o motivo do desequilíbrio? Desconfiança. Vocês são pessoas desconfiadas? Vocês são aquelas pessoas que têm aqueles hábitos que acham que a qualquer momento e sempre estão sendo passadas para trás? Ou em que medida que a dúvida, a desconfiança atrapalha as relações de vocês, de amizade, com parentes? Como é que isso atrapalha a vida de vocês? Ser desconfiado, talvez você possa ser desconfiado apenas para não passar como bobão e tal, para não passar a perna em vocês. Volta e meia, né? Aparece às vezes um despertamento, especialmente em cidade grande. Mas a gente não pode deixar que a nossa vida se torne uma desconfiança, que você desconfie de todos a todo momento. É isso que não pode acontecer. Então a gente começa a pensar que a desconfiança
para além de ser apenas um mecanismo de defesa, ela se torna prejudicial, porque você entende que tudo atrapalha você. Você entende que tudo atrapalha o seu caminhar porque você desconfia. Você não dá o voto de confiança na pessoa. Você não dá aquele voto de, então agora eu vou caminhar. Então para pensar se a desconfiança não é um problema para você. Bem, vamos lá. E lembrando que essas leituras energéticas que nós fazemos em chakra, nós corrigimos tudo isso no final ainda, tá bom? Quem entrou? Kati. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Nós já começamos. Vamos fazer agora a leitura do Anahata, chakra cardíaco. Está equilibrado? Está com probleminha no Anahata. Vamos ver o motivo do desequilíbrio. Qual o motivo do desequilíbrio? Problemas pulmonares. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Como eu falei no início, eu sempre falo isso quando a gente vai fazer sessão de mesa radiônica. O fato do que cair no biômetro, né, como motivo do desequilíbrio, não é necessariamente que vocês tenham aquilo, porque na verdade a gente está fazendo uma leitura coletiva. Mas ele pode nos dar dicas, orientações de pensamento e raciocínios para a gente começar a pensar, eu acho que pode ser isso daqui que está me causando mal-estar. Então, por exemplo, aqui agora ele deu problemas pulmonares como causa do desequilíbrio do chakra cardíaco. Eu sempre explico isso nas aulas de Reiki, de mesa radiônica que eu dou. A localização do chakra, quando ele está desorganizado, ele produz insuficiência nos órgãos próximos. Qual o órgão próximo que está aqui? Coração, os 2 pulmões. Então, problemas relacionados a cardiovascular, ele vai trazer um impacto energético em termos de chakra cardíaco, no Anahata. Tanto o problema cardiovascular vai trazer problema no Anahata, quanto o desequilíbrio no Anahata, produzido por pensamentos e sentimentos, né, vai produzir um desequilíbrio energético, que vai ter uma repercussão também no cardíaco e no pulmão. Então, quer dizer, é uma via de mão dupla. Aquilo que nós pensamos e sentimos, vou voltar à explicação, aquilo que nós sentimos e pensamos produz desequilíbrio energético e esse desequilíbrio energético repercute no corpo. E aí o problema do corpo que vai se manifestar vai depender da localização do chakra. Por outro lado, problemas materiais. Às vezes a pessoa tem problema na matéria, não é nem energético. Por exemplo, digamos que a pessoa tem uma insuficiência mitral, na válvula mitral, né? Então, esse tipo de material, né, problema da matéria mesmo no coração, vai produzir um desequilíbrio energético em termos de chakra Anahata, e isso pode fazer repercussão, inclusive, emocional. Por exemplo, né, o chakra Anahata, ele é um chakra responsável por fazer a empatia, nossa relação com as outras pessoas, a nossa capacidade de se doar, de amar, de ter uma relação inclusive afetiva, né? Relações afetivas, desequilíbrio das relações afetivas, muitas delas são oriundas de desequilíbrio do Anahata. Por isso, ele é representado pela cor verde, quando representa a cura das emoções inclusive, mas também pode ser representado pela cor rosa, né? O chakra cardíaco também tem a rosa, que aí entra a questão das relações, dos relacionamentos, dos afetos que nós temos. Então é sempre uma questão de mão dupla. Eu estou aqui presente e qualquer dúvida vocês podem estar falando, tá bom? A gente já começou a fazer a nossa mesa radiônica de Exu
estamos na primeira parte da mesa ainda, a gente está fazendo as leituras energéticas, depois a gente vai partir para as nossas intervenções com as ferramentas, e lá no final da mesa a gente vai fazer leitura de tarô, leitura de cartas de Exu, que é lá no final ainda. Então aguarda aí, e se vocês quiserem participar da próxima mesa, semana que vem será a mesa xamânica que nós faremos, mesa indígena, mesa para cura. Na outra terça-feira, mesa dos orixás. Depois, na outra terça, mesa cigana. E, finalmente, na última terça de junho, novamente, mesa de Exu. Então, se vocês quiserem participar das mesas, entra no nosso grupo de WhatsApp de mesa radiônica que tem aqui na bio. Entra lá, participa do cronograma para vocês verificarem quais são as mesas. E se vocês gostam, por exemplo, da espiritualidade cigana, pode se inscrever na mesa radiônica cigana. Se você gosta de trabalhar muito com a questão de orixá, se inscreve na mesa de orixá, que é a mesa povo de Aruanda. Se vocês gostam de trabalhar com Exu Pombagira, se inscreve então na mesa de Exu Pombagira, né? A mesa coletiva é sempre R$ 37,00, mas se vocês tiverem necessidade de fazer sessão individual comigo, entre em contato para a gente conversar, tá bom? Vamos continuar aqui fazendo as leituras e fica com a gente até o final para acompanhar ainda as correções energéticas que nós faremos e fazer também a leitura de carta dos Exus. Vou virar aqui novamente, mas eu estou aqui, qualquer coisa vocês podem perguntar. Esta é a mesa radiônica da esquerda, mesa dos Exus, cujo guardião é Exu Pinga-Fogo e Tranca-Rua. Mas vocês vejam que tem vários Exus aqui ancorados, tá? Chakra Vishuddha está equilibrado. Está com probleminha no Vishuddha também, chakra laríngeo. O chakra laríngeo, que ele fica na garganta, ele tem uma relação muito forte com as coisas que nós falamos. Então, falar mal, fazer fofoca, essas coisas, esses maus hábitos, produzem desequilíbrio no chakra da garganta. Qual o motivo do desequilíbrio? Agressividade. Vocês se veem como pessoas agressivas? Agressiva, às vezes, não no ponto de vista de agressão física, mas pode ser uma agressividade, por exemplo, que se manifesta na hora de falar. Algumas pessoas são naturalmente agressivas, algumas pessoas são naturalmente grossas. Então, a gente se pergunta se vocês são agressivos, pessoas agressivas. Quanto mais agressividade, quanto mais palavras ruins nós proferimos, a gente desequilibra esse chakra que fica na altura da garganta. E o mesmo raciocínio que eu dei anteriormente. Se tem um desequilíbrio na altura da garganta energético, qual é a estrutura anatômica e fisiológica que fica na altura da garganta? Ele vai pegar essa região toda aqui. Então são aquelas pessoas que têm muito problema de dor de garganta, são pessoas que têm problema com relação à dentição, gengivite, cárie, problema nas cordas vocais. Tudo desencadeado muitas vezes por um mau hábito de falar muito, falar o que não deve. Vamos então agora para nosso próximo chakra. Chakra frontal está equilibrado. Sahasrara está equilibrado. Pronto. Então está tudo equilibrado. Nós tivemos problemas no chakra sexual, tivemos problema no anahata, tivemos problema nesses 4 chakras. No sexual, no plexo solar, no cardíaco e no nariz. No final, nós faremos a correção disso. Certo? Bem,
eu vou partilhar com vocês alguns outros biômetros que eu gosto muito de trabalhar antes da gente partir para nossas intervenções. Qual a média de frequência dessas pessoas inscritas? 70%. Então ela está em 70%. No final a gente vai fazer novamente uma leitura. E vocês vão ver que muito provavelmente de 70% ele vai subir. 70%, quer dizer, numa escala de 100, está em 7. Não está ruim, mas poderia estar melhor, entendeu? Mas a gente vai fazer a correção disso ainda depois. Ó, vamos ver quanto é que está a frequência de vocês. Ó, a frequência está em 520 Hz. Aqui. Então, numa faixa de cor, deixa eu mudar aqui para vocês. Oi, pode assistir novamente, sou Kátia. Pode assistir novamente. Eu não entendi, Kátia. Bem, é o seguinte, então, dentro desse espectro de cores, cada cor dessa tem um raio de energia, né? Um espectro energético. Quanto menos vibrar, a tendência é que ele vá mudando de cor, o espectro energético. Então ele vai ficando mais para um tom de avermelhado ou até infravermelho. Quanto mais vibrar, e vocês vão ter mais problemas de saúde mental e emocional. Quanto mais vibrar a energia de vocês, a tendência é que ele vai tomando uma tonalidade azul e até chegar aqui embaixo, que é o lilás propriamente dito. Então ele vai tomar, às vezes, uma claridade até, na verdade, ultravioleta, para depois do violeta. Então, vocês estão por aqui. Não está mal, tá? Mas vocês vão ver que depois vai melhorar ainda. A gente vai fazer uma correção ainda e depois vai aumentar um pouquinho. Vocês vão ver isso no final, tá? Vamos ver, Kátia. É que eu me inscrevi na mesa, eu não sei se peguei do começo a mesa. Fica tudo gravado, tá? Então, você pode assistir a partir daqui, vai ficar gravado, e eu vou colocar o vídeo lá no grupo do WhatsApp, para vocês pegarem ela toda se vocês quiserem. Mas assiste a partir daqui, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Avaliação de estresse. Essas pessoas estão com problema de estresse? Sim. Quem não tem estresse hoje, na verdade? Qual a escala? Alto. E qual o motivo do estresse? Emocional. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Essa daqui é um biômetro que a gente faz sempre avaliação de escala de estresse, que eu sempre gosto de fazer, até porque eu sou da saúde mental também, profissional da saúde mental, sou enfermeiro psiquiátrico. Quem não tem estresse hoje, né? De modo geral, o estresse, a ansiedade, ele pode ter causa fisiológica, ele pode ter uma causa ambiental e causa, às vezes, até com relação à marcação genética. Causa emocional tem relação com a forma com que a gente encara a vida. Né? A gente se preocupa, às vezes, com muitas coisas ao mesmo tempo, a gente é super exposto às coisas, isso causa ansiedade, agitação. Tem um tipo de causa de ansiedade que é ambiental.
a ansiedade ambiental, ela tem uma relação muito forte com os estímulos que a gente tem do meio ambiente. Então a gente fica muito tempo antenado, conectado com WhatsApp, Instagram, Facebook. Quanto mais tempo a gente fica conectado, a gente está se exigindo demais dos nossos neurônios, das nossas conexões neurais. Isso causa ansiedade. Fora as exigências do dia a dia, a gente tem que se virar, dar um jeito para cobrir todas as exigências do dia. Então a gente tem que correr para conseguir dar conta da casa, comida, filhos, marido. De um modo geral, a ansiedade fora de casa, ela era muito típica do ambiente masculino apenas, né? Porque o homem existem dados epidemiológicos que falam isso, tá? Pesquisas que falam isso. Então, o homem, na medida que ele tinha o contato com o ambiente de trabalho, isso produzia uma carga emocional de estresse. Isso não era comum tanto na mulher. Nas últimas décadas, a partir dos anos 70 para cá, a mulher começou a se expor a situações de estresse também. Porque a fundamentação disso é que ela começou a ter posicionamentos na rua, trabalhar. Então ela sai do ambiente doméstico e vai para a rua trabalhar. Só que diferentemente do homem, a cultura ela age de modo diferente nos dois gêneros, né? Do ponto de vista da cultura, a mulher ela sai para trabalhar, mas isso não significa que ela deixe os afazeres de casa. Na verdade, ela acumula funções. Ela vai para a rua trabalhar e acumula funções dentro de casa e com filhos também, que culturalmente não é muito comum do homem. Então, esse acúmulo de atividades, de atribuições, faz com que ela seja mais suscetível à ansiedade. Os dados atuais epidemiológicos de ansiedade em mulheres são superiores aos homens, em função disso. Não é que o homem não tenha, o homem tem muita ansiedade. Todo mundo tem muita ansiedade, mas as mulheres têm tendo um quadro superior ao dos homens em função desse acúmulo de atividades. E quanto a isso, eu tenho um grupo de combate de ansiedade, um grupo que funciona online, é um grupo terapêutico, tipo AA, tipo NA, né? Um grupo de pessoas que, como vocês, também tem ansiedade. Então, é um grupo de pessoas, com 10 pessoas no máximo, onde a gente vai fazer vivências, muitas delas onde vocês terão a capacidade de falar um pouco sobre vocês, como foram os desafios da semana para combate de ansiedade. Nós faremos muitos exercícios de terapia cognitiva, que é o que se faz em consultório, né? Que é o carro de frente para combater a ansiedade, terapia cognitiva. Não é psicanálise, não é Jung, não é Gestalt, é TCC, terapia cognitiva. E nesses grupos terapêuticos nós vamos fazer muitos e muitos exercícios de TCC. E também práticas de terapias xamânicas, né? A gente vai fazer terapia de respiração, aprender a respirar. Enfim, tem muita coisa bacana aí. O grupo vai começar na próxima quarta-feira, né? Dia 4 de junho. Será toda quarta-feira, às 20 horas. Duração de 1 hora, 1h30, por aí. Então, o nosso objetivo é fazer com que vocês consigam ter uma vida mais funcional, livre da ansiedade, ou pelo menos que vocês consigam controlar a ansiedade. Tudo guiado por mim, né, profissional que sou da saúde mental e também da saúde integrativos. Então, voltando, a gente vai fazer muito exercício, muito mesmo, de terapia cognitiva, para vocês conseguirem reestruturação cognitiva, para encarar a ansiedade numa boa, e também para vocês poderem aprender a fazer exercícios de respiração, exercícios xamânicos, rituais xamânicos, para a gente conseguir lidar com isso numa boa. Então, vocês querendo, vocês entrem em contato, que aí eu explico para vocês direitinho mais. Outro biômetro que eu gosto de usar é esse daqui, causas de instabilidade.
Deixa eu só fazer uma leitura aqui e explicar para vocês. Olha, esse daqui é um biômetro que ele fala sobre motivos de desestabilização, que às vezes nós temos. Tem motivos de desestabilização interna e externa. Motivos externos que desestabilizam a gente, tem vários, são essas abas externas. Para vocês agora deu situação social. Aqui, ó. Isso tem muito a ver com... E aí vocês podem dizer se bate ou não com você, com o caso de vocês, né? Isso tem muito a ver com questões de preocupação com relação à questão social mesmo. Falta de grana, por exemplo, violência, empregabilidade, questões de amizade às vezes. Então, tudo aquilo que envolve sociedade. Isso causa, produz uma situação de desestabilização emocional em vocês. Pelo menos é o que diz o biômetro. E causa de desestabilização interna, ele fala muito em termos de, conflitos internos aqui. Conflitos internos. Então a gente pode pensar, por exemplo, em termos de conflitos psicológicos, por exemplo. Cobranças excessivas, né? Vocês são pessoas que se cobram demais? As cobranças excessivas fazem com que a gente coloca um peso enorme em cima das costas. A gente às vezes não consegue nem respirar. A gente deita numa cama, por exemplo, para tentar relaxar um pouco e a gente não consegue, porque a gente já fica pensando nos afazeres do dia seguinte. A gente já fica pensando, poxa, mas e se faltar grana? Poxa, mas e se, sei lá, eu não consegui comprar remédio? E se o meu filho não passar na prova? E se o aluguel vencer, não tiver grana? E geralmente é com relação à grana, né? Geralmente é dinheiro. Não sempre, mas existe o dinheiro influencia muito. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, o dinheiro influencia muito. Então essa questão social, ela é muito pesada, ela influencia muito, e também tem essa questão aí interna de você se cobrar, de você querer de repente fazer alguma coisa, mas não conseguir. Talvez por falta de dinheiro mesmo, ou talvez por você não se sentir capaz de fazer, ou talvez por você não se sentir digno de fazer. Às vezes eu tenho vontade, mas às vezes eu não me acho capaz o suficiente para colocar a roda para andar, entendeu? Às vezes eu tenho ideias, tenho projetos, mas não tenho os instrumentos para fazer com que os meus projetos se realizem, se concretizem. Então a gente vai corrigir essas coisas na mesa. Deixa eu ver, a prosperidade financeira, né? Se vocês têm bloqueio de prosperidade financeira, isso daqui é um biômetro que vai nos dar algumas dicas, algumas orientações. Ó, ele deu aqui, ó, tá vendo? Autossabotagem, que era justamente isso que a gente estava falando aqui agora. Quanto, em uma escala de 0 a 100%, qual é a porcentagem? Pode escrever para mim. Escreve para mim aí na live, né? Nos comentários. Em quantos por cento vocês sabotam os seus próprios projetos? Vocês se sabotam numa escala de 0 a 100%. Quanto? Fala aí para mim. Né? 0%, quer dizer, não me saboto, 50% mais ou menos, 80% sabota bastante, né? 100% total. Quer dizer, tudo aquilo que eu penso eu não coloco em prática. Escreve aí para mim, quantos por cento? Que é justamente isso. Grande parte dos nossos problemas financeiros, muitas das vezes, é porque a gente se sabota. Muita parcela dos nossos problemas emocionais, mentais, estafa, peso no ombro, é porque a gente se sabota, se cobra demais, não coloca as energias em movimento, a gente não consegue sair
naquele ponto de estagnação. E aí a gente começa a falar mal do universo, começa a falar mal dos nossos guias e protetores, anjos da guarda, aí vai depender muito da espiritualidade de vocês. Se vocês gostam de Exu, às vezes, gente começa a falar mal de Exu, começa a falar mal de cigano, de caboclo. Antecipo as coisas e quando chega na hora, me saboto e também pelo que acontece ao redor. Isso acontece demais, né? A gente está aqui agora, dia 27, já fica pensando amanhã no dia 28, já fica pensando depois no dia 29, como é que vai ser. Depois, quando chega no dia 28, quando chega no dia 29, a gente trava, não consegue colocar aquilo em movimento. O nosso objetivo no grupo terapêutico é fazer com que vocês consigam reduzir um pouco essa ansiedade de vocês. Esse que é o nosso objetivo. Fazer com que vocês tenham a capacidade total de respirar. Então, nós faremos muito exercício de respiração, exercícios para acalmar a mente. E vocês vão gostar muito. Uma sugestão agora que eu dou para vocês já podem fazer hoje, se vocês quiserem. Procura depois no YouTube Fábio Lima Meditação. Escreve assim no YouTube, Fábio Lima Meditação. Esse cara, ele é muito bom, ele faz uns trabalhos de meditação muito boas, meditações guiadas. Então vocês vão só escutando as instruções dele e vão fazendo. Faz isso na hora de dormir, vocês depois me digam o resultado. É só procurar Fábio Lima Meditação e segue o canal dele, que é um trabalho bem legal que ele faz. Bem, vamos lá para as nossas intervenções então propriamente dito. Dá para ver, né? Vamos lá. Essas pessoas inscritas hoje, elas têm necessidade de alguma intervenção? Ele diz que sim. Qual ferramenta? Olha, ele fala justamente a primeira ferramenta que cai. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando, ó. Que é essa ferramenta aqui, chama da vontade. É uma ferramenta para colocar essas energias em movimento. Então, se a coisa, você se sabota, se você coloca a realização de projetos, ideias, sempre para depois, essa é uma ferramenta que a gente vai trabalhar muito a questão da força de vontade. É uma ferramenta capaz de ativar também o plexo solar, né, que está com problema, que a gente viu aqui na leitura dos chakras, que deu aqui. E que vai colocar assim, ideias, projetos, energias. É uma ferramenta de potência. Potência para quê? Né? Potência é uma categoria, inclusive dentro da filosofia, que vai colocar ideias em movimento. Não basta ter apenas ideias. Ter ideias é o princípio da prosperidade, da realização, da abundância. Mais importante do que ter ideias é colocá-las em movimento, realizar, concretizar. Então, a gente vai ativar essa ferramenta para começar a trabalhar isso. Ativando a chama da vontade para todas essas pessoas inscritas na mesa radiônica da esquerda em 27 de maio. Que essas pessoas tenham a sua capacidade de realização e concretização acentuadas, que essas pessoas consigam realizar seus projetos, que essas pessoas não se sabotem, que essas pessoas não deixem para amanhã o que pode realizar agora. Ativando a chama da vontade, ativando a chama da vontade, ativando a chama da vontade. 1, 2, 3. É necessário algum tipo de ferramenta para a questão de empregabilidade, prosperidade?
Sim, que ferramenta? Lança de Marabô. Isso aqui é uma... Então a gente vai trabalhar agora, vai ativar a lança de Marabô, que é essa ferramenta, para a gente trabalhar a questão de corte energético. Tá? A gente vai ativar essa ferramenta para fazer um corte de todas as energias mais densas que dificultam a prosperidade e a abundância de vocês. É um trabalho de ativação que a gente vai fazer para a abundância, para fazer corte de bloqueios, fazer corte de tudo aquilo, todas aquelas negatividades que impedem a prosperidade e a abundância de vocês. A abundância tanto do ponto de vista financeiro, quanto a abundância do ponto de vista emocional, de amizades, de relações, de espiritualidade. Ativando a lança de Marabô para fazer o corte de energético de todas aquelas energias, corte de todas aquelas energias mais densas, que dificultam a prosperidade e a abundância. Que Marabô interceda e atue bloqueando as energias mais densas e protegendo cada uma dessas pessoas inscritas na mesa de hoje. 1, 2. Ativando a lança de Marabô, ativando a lança de Marabô. Posso ativar pinga-fogo? Posso. Vamos ativar a falange de pinga-fogo para a gente fazer, então, limpeza no campo energético de vocês. E a gente vai conseguir fazer a partir dessa limpeza, desbloquear todas as outras áreas da vida de vocês. Desbloquear a questão de doença, de prosperidade, questões emocionais, questões mentais que às vezes incomodam a vida de vocês. Ativando o pinga-fogo para que possa interceder por todos aqueles inscritos na mesa radiônica de hoje. Que pinga-fogo corte, com seu fogo, sua tocha, ele possa queimar, desobstruir todas as energias densas. Que pinga-fogo purifique, quebre as demandas, as energias ruins, invejas, maldições. Que pinga-fogo trabalhe desobstruindo todas as energias ruins. Lá na porteira eu deixei seu sentinela, eu deixei seu pinga-fogo tomando conta da cancela. Lá na porteira eu deixei seu sentinela, lá na porteira eu deixei seu sentinela, eu deixei seu pinga-fogo tomando conta da cancela. É necessário mais alguma ferramenta? Sino de Padilha. Deixa eu só confirmar que eu não me lembro a função. O sino de Padilha, ele representa um chamado. É uma ferramenta de Maria Padilha que é utilizada para atrair boas energias, invocar a presença espiritual e auxiliar na comunicação com o plano astral. É uma ferramenta de conexão, portanto, que nós vamos ativar agora. Conexão com o povo de rua é uma oportunidade que vocês têm de se conectar com o guardião próprio de vocês. Eu não sei se vocês sabem qual é Exu Pombagira de vocês, mas vocês podem pedir a intercessão deles para que eles trabalhem junto nesse momento que a gente está realizando a mesa.
Então a gente vai ativar o sino de Padilha para fazer essa ampliação dessa conexão. Ativando o sino de Maria Padilha, ativando o sino de Padilha, para ampliar a conexão espiritual de cada uma dessas pessoas inscritas com seus próprios guardiões, com seus próprios Exus, pombageiras e malandros. Ativando o sino de Maria Padilha, ativando o sino de Maria Padilha. Tem necessidade de mais alguma outra ferramenta? Qual? Imã. Certo, ferramenta de imã. O imã, o que o imã faz? Ele atrai, né? O nosso objetivo com essa ferramenta é fazer já que a gente limpou todas as energias ruins, energias mais densas, agora a gente vai atrair. Atrair o quê? Todas as energias que nós necessitamos para a realização dos nossos projetos, da nossa vida, são as energias boas, de abundância e prosperidade. Vamos atrair tudo aquilo que nós merecemos por direito, de acordo com as nossas... os nossos méritos, né? Os nossos méritos influenciam muito naquilo que a gente consegue realizar. Então vamos ativar a energia do imã para atrair, e vocês vão fazendo o pedido de vocês. A gente vai ativar aqui, e vocês durante a ativação peçam tudo aquilo que vocês quiserem para a vida de vocês. Pode pedir prosperidade, cura, pode pedir abundância, pode pedir para afastar pessoas ruins. Ativando o imã, ativando a ferramenta imã para atrair tudo de positivo para a vida de cada uma dessas pessoas inscritas. Que essas pessoas tenham fartura, abundância, prosperidade, cura, boas relações, afeto. Que essas pessoas tenham boas amizades, bons empregos, atraindo tudo aquilo que essas pessoas necessitam de acordo com os seus merecimentos e necessidades. Ativando a ferramenta imã, ativando a ferramenta imã, ativando a ferramenta imã. Vão fazendo os pedidos de vocês. Podemos ativar também tranca-rua? Vamos ativar tranca-rua também. Tranca-rua também ele abre caminhos, abre portas. Vamos trabalhar com a energia dele, pedindo para que tranca-rua ajude cada uma dessas pessoas inscritas. Ativando a falange de tranca-rua para a abertura de caminhos de todas essas pessoas inscritas na mesa de hoje. Que essas pessoas tenham seus caminhos abertos, que elas sejam protegidas, amparadas, que tranca-rua interceda quebrando todas as demandas e energias ruins e fortalecendo todos os pedidos de coisas boas, prósperas, abundantes, de amizade, de cura, que essas pessoas necessitam. Que tranca-rua se faça presente aqui, agora e sempre. O sino da igrejinha fez Belém, blém, blom. O sino da igrejinha fez Belém, blém, blom. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da rua, vou corrigir aqui o rumando. O luar, ele é dono da rua.
Quem cometeu suas faltas, peça perdão a tranca-rua. É necessário mais uma ferramenta. A princípio não. Vamos só fazer uma limpeza rápida. E a gente vai começar a limpar então cada um daqueles 4 chakras que deram problema. Vamos fazer com charuto. Pinga fogo, tranca a rua. Limpem, purifiquem e ajude cada uma dessas pessoas de acordo com suas necessidades. Limpando cada um dos chakras, limpando. Anahata Chakra, Vishuddha Chakra, Manipura Chakra, Svadhisthana Chakra. Limpando cada um dos chakras que estavam desarmonizados, que estavam desalinhados. Limpando e harmonizando todos os chakras, limpando e harmonizando todos os chakras, limpando e harmonizando todos os chakras. Limpando, corrigindo a aura, limpando a aura, limpando a aura. Limpando a aura, limpando a aura. Bom, feito a limpeza. Vamos ver agora quanto estava em 75, né? 70, 75. Vamos ver agora. Se 95%. Então, a intervenção foi bem feita. A radiação energética de vocês estava em torno de 70, 75%, estava aqui. Subiu para em torno de 90 a 95%. Então ela deu um pulo para 90 a 95%, está ótimo. Vamos ver só novamente aqui a escala de cores, para verificar como é que está agora. $660. Olha, vou mostrar para vocês. Estava em 520, estava aqui antes de fazer as intervenções todas. Ele pulou para cá. Estava aqui, pulou para cá. Ou seja, a radiação energética de vocês deu um pulo em função dessas intervenções, limpezas, purificações, desde da lança de Maraboa, passando pela ativação e proteção de Pinga-Fogo, Tranca-Rua, o sino de Maria Padilha. Foi um salto bom. Vamos então agora partir para a nossa terceira e última parte da mesa, que é a leitura do baralho, das cartas. Eu sempre faço 3 tiragens para vocês. A primeira tiragem ele fala de uma situação de estagnação que vocês estavam passando na vida de vocês. Vocês vejam que tem até uma âncora, tá vendo? O que a âncora faz, né? A âncora ela vai firmar vocês, não vai deixar vocês velejarem. Vocês vão ficar parados, ancorados ali naquela situação. Mas para que vocês não se preocupem, porque apesar da âncora, vocês também têm uma carta da vitória. Quer dizer, então a tendência aqui
especialmente depois que nós fizemos esse trabalho de radiônica, que a gente coloca as energias todas em movimento, que a gente coloca todas as nossas potencialidades em ação, apesar da ancoragem, né, da carta da âncora, né, indicar estagnação, vocês vão ter um caminho de vitória, vocês vão ter um caminho de prosperidade, vocês vão ter um caminho de que as coisas que estavam paradas elas vão começar a andar, especialmente depois da mesa que nós fizemos. Ela só fala para vocês terem cuidado com questões com relação à traição, especialmente traição às vezes de pessoas queridas. Traição, pode ter problemas de traição com relação a marido, namorado, pode acontecer. Traição com relação a... Pode ser também uma relação de materialidade. A serpente é uma... Tá vendo? Uma serpente dentro da taça. Ela fala de traição, porque a serpente tem essa conotação de traição, mas a serpente ela também tem uma conotação de materialidade. Ela também pode representar alguma questão relacionada com dificuldade material. Então, se esse for o seu caso, não se preocupe tanto, porque apesar da dificuldade material, apesar da ancoragem, vocês têm a carta da vitória também encaminhando. Vocês têm a carta da vitória que está mostrando que existe uma luz no final do túnel. Então, não fiquem preocupados, pelo menos por enquanto. Mas, de qualquer forma, tenham cuidado com a questão da traição, tá? Eu não estou falando que o marido vai trair, não é isso. Não estou falando que... traições de modo mais genérico possível, pode ser até amigos. Fique sempre de olhos abertos, é melhor, entendeu? A segunda tiragem, ela fala, por exemplo, de situações dentro de casa, né? E que existe uma espiritualidade aí protegendo vocês, né? A carta da vela é uma carta de espiritualidade, de proteção dentro de casa. Vocês não precisam ficar preocupados com relação às dificuldades, porque apesar de dificuldade, né, quem não as tem, né? Existe um senso de proteção também. Seja lá os seus guias que acompanham vocês, aí vai depender muito da fé de cada um. Pode ser da guarda, pode ser um Exu, pode ser um caboclo, pode ser falante de um médico da astral, pode ser um arcanjo, pode ser Saint Germain. Vai depender muito da fé de vocês. Mas vocês tenham a certeza de que vocês estão ancorados em uma proteção dentro de casa, o que é muito boa. Vocês vão evitar então situações de brigas, situações de desarmonia, nada disso vai ter. A tendência é que isso acabe, especialmente depois da limpeza que nós fizemos com a radiônica. A última tiragem, né, que é essa daqui, ela fala de dificuldade no caminho. Às vezes, sabe quando às vezes as coisas demoram para acontecer, as coisas às vezes ou quando acontece com muito sacrifício, com muita lentidão, as coisas não são como a gente gostaria que fosse. Às vezes as cartas falam que isso acontece com vocês, mas ao mesmo tempo que isso acontece, ela também mostra abertura de caminhos. Ou seja, as coisas podem demorar a acontecer, as coisas podem acontecer com muito sacrifício, com muita lentidão, mas acontece. Existe uma possibilidade de abertura de caminhos, existe uma possibilidade de que as coisas, mesmo com dificuldade, elas vão se concretizar. E para vocês não se preocuparem com isso, a carta da vitória na outra tiragem fala muito disso. Então, a ancoragem também, né? Então, essa carta aqui, que é a carta da dificuldade,
ela fala que existe dificuldade, lentidão no caminho, mas também existe abertura de caminhos. Então não se preocupem com isso. Pode demorar um pouquinho, mas vai acontecer. E depois do trabalho de radiônica que a gente fez, a tendência é que fique até mais rápido. E finalmente, uma carta de notícias, notícias distantes. Pode ser que vocês tenham notícias de algum amigo que você não vê há algum tempo, de algum familiar. Pode ser que vocês tenham notícias de pessoas que vocês não veem realmente há algum tempo. Então, parem para prestar atenção, se isso de repente pode não acontecer. Geralmente, eu faço 3 tiragens do baralho. Eu vou fazer uma ao vivo aqui com vocês. Vamos embaralhar novamente, então. E voltando a dizer, né, da ansiedade. Se a ansiedade for uma questão própria de vocês, entre em contato. Vamos conhecer nosso grupo de combate de ansiedade, nosso grupo terapêutico. O nome dele é Grupo Voo da Águia Interior, né, porque ele tem uma base xamânica também, uma base de TCC e base xamânica também, né, porque, como eu falei, eu sou profissional da saúde mental, né, eu sou enfermeiro psiquiátrico, foi, na verdade, a minha primeira pós-graduação, e também enfermeiro de PICS, né, e também enfermeiro de medicina chinesa, né, eu tenho 3 pós-graduações, 3 especializações. Então, se vocês têm problema com ansiedade, entre em contato, vamos bater um papo, fazer parte lá do nosso grupo. E eu tenho certeza que a qualidade de vida de vocês vai melhorar muito. Então, vamos fazendo os pedidos de vocês agora. Vamos tirar a carta. Faça o pedido de vocês. Mentalize uma pergunta. Mentalize uma pergunta agora, que a gente vai tirar a carta. Carta de boas notícias. Vocês lembram aquela outra carta que a gente viu, que falava de notícias distantes? Essas notícias são boas. Pode ser que seja realmente notícias com relação a alguém que você não vê há muito tempo, pode ser que seja notícias de... pode ser que seja notícia de emprego, pode ser que seja notícia de algum dinheiro que está chegando. São notícias, são boas novas, então não se preocupem com isso. Vamos tirar só mais uma, mentaliza de novo uma pergunta. E a gente termina então por aqui. Vamos só fazer a leitura. Ó, ele falou novamente, ó, a questão de dificuldades, né, no caminho, mas ao mesmo tempo também caminhos abertos. Então, a ideia realmente é essa. Fiquem despreocupados. Esse trabalho que nós fizemos aqui com a mesa da esquerda é um trabalho para desbloqueio, fazer com que as coisas aconteçam, fazer uma limpeza, fazer uma proteção energética com todo esse povo de rua que está ancorado na mesa. Especialmente aí com o tranca-rua e com o pinga-fogo, né? Que são os guardiões que me acompanham. Então, se vocês gostaram, acompanhem nosso trabalho lá no grupo do WhatsApp. Na semana que vem, na próxima terça, nós faremos uma mesa xamânica, que é uma mesa de cura, uma mesa indígena, né? Uma mesa de cura, que eu faço sempre amparado com pena branca. Na outra terça-feira, faremos mesa com os orixás. Na outra terça, mesa com o povo cigano. E finalmente, na última terça-feira de junho, faremos novamente mesa dos Exus. Então, vocês querendo participar de alguma outra dessas, por algum motivo específico, ou querendo fazer sessão individual, entre em contato para a gente verificar o dia e conversar a respeito. A gente termina por aqui. Laruê, tranca-rua e pinga-fogo. Laruê. A gente se encontra no grupo, tá bom? Até lá!